Ok, nós estamos de volta aqui no programa Missão Saúde na TV, com a participação da doutora Aline, reumatologista. Vamos continuar a nossa rodada de perguntas aqui. A doutora Rejane, tem mais perguntas aí, doutora? Sim, tem muitas perguntas, né? E eu digo que cada programa é um mundo de aprendizado. E assim, e uma pergunta que tem aqui, doutora, qual é a diferença entre uma fibromialgia primária e secundária? Pronto. Fibromialgia primária é quando o paciente ele tem só fibromialgia. Você pediu os exames de sangue, fez a anamnese, fez o exame físico direitinho e você chegou à conclusão que o paciente tem dores generalizadas somente por causa da fibro, né? Mas, como eu falei, né, 20% dos pacientes, por exemplo, com artrite reumatoide e com lúpus podem ter fibromialgia associada. Então, a gente chama isso de fibromialgia secundária. Lembra que eu falei que uma das explicações para a gente falar a respeito da origem da dor seria uma lesão repetitiva e prolongada, inicialmente localizada, que está recrutando neurônios. E a partir desse momento, neurônios que estavam dormindo começam a transmitir dor espontaneamente. Pronto. Aquele paciente com artrite reumatoide, que tem artrite nas articulações das mãos, por exemplo, aquilo ali é um estímulo doloroso, né? E aquilo vai recrutando o neurônio, né? E aí, daqui a pouco, o paciente está com dor no corpo inteiro. Não é só na junta, é no corpo inteiro. Então, fibromialgia secundária é quando o paciente ele tem outra condição de dor crônica associada, né? Agora, doutora, a fibromialgia ela pode acometer qualquer pessoa ou ter um perfil? A senhora até falou a respeito de a partir dos 50 anos é mais comum, né? Mas todos nós somos candidatos à fibromialgia? Homens e mulheres, sim. Mas a predominância é, assim, disparado nas mulheres, né? Existe um estudo epidemiológico chamado agora eu não lembro o nome direito, mas é epidemiofibro, uma coisa assim, que mostra que de 800 pacientes, 700 eram mulheres, né, e o restante homens. Então, é bem mais prevalente nas mulheres do que nos homens. Pode afetar crianças? Pode. Pode afetar crianças normalmente a partir dos 8 anos de idade. Inclusive, às vezes, com necessidade de usar antidepressivo tricíclico, que é uma das coisas que a gente usa na fibromialgia, né, para tratamento da dor, e relaxantes musculares. Mas as crianças, elas normalmente costumam responder muito melhor, muito bem ao tratamento não farmacológico, né, que é atividade física, a gente já vai falar sobre isso. Mas a média de idade é em torno dos 50 anos, né? Pode afetar as crianças, como eu falei. E quando aparece em pessoas muito idosas, dor generalizada, aí você tem que acender um alerta aí, porque a chance disso não ser fibromialgia é grande, tá? Então, idoso de 80 anos, 70 anos com dor difusa, um dos diagnósticos diferenciais que eu acabei não falando aqui é a polimialgia reumática, que é uma doença inflamatória, que altera o exame de sangue, dói o corpo inteiro, né? Principalmente cintura escapular, nos ombros, e cintura pélvica aqui nos quadris. Muito interessante, tá? E essa das crianças eu também fiquei agora, porque a gente pensa, né, associa sempre uma idade maior, e é uma coisa bem neurológica, né? Porque vê que é o neurônio que está ativado. Gostei de saber disso aí. Só que diferente assim, muita gente acha que o problema está no nervo. Realmente está no nervo, mas o nervo ele está intacto. O problema é funcional. Ele não funciona bem. Né? Ele não funciona bem, mas ele está... Tanto é que você faz exame de eletroneuromiografia, que é um exame para avaliar o nervo, e ele está normal. E, doutora, tem uma pergunta aqui, tá? Mas antes dessa, eu fiquei curiosa para saber em relação à criança, se tem algum evento associado que pode, tipo, disparar esse gatilho? Sim. Alguma coisa assim? Sim, existem relatos, né, de traumas psicológicos, até mesmo traumas físicos. Abusos, assim? Sim, abuso sexual, separação dos pais, né, conflitos familiares, tem sim. Mas isso não só para criança, tá? Às vezes o paciente ele sofreu isso na infância e isso são relatos, né? Na verdade, assim, são explicações, né, que podem ser dadas também. Interessante. E aí agora eu vou fazer a pergunta que foi feita aqui, tipo,
a fibromialgia pode se associar a outras condições de uma forma mais frequente? Você já citou algumas que ela se associa, mas tem alguma mais frequente? Sim, sim. Existem condições muito frequentes em pacientes com fibromialgia. Por exemplo, migrânia, que é o novo nome para enxaqueca, né? Então, enxaqueca é muito mais prevalente em pacientes com fibromialgia. Síndrome do intestino irritável, síndrome das pernas inquietas, né? Que é aquela síndrome que a pessoa ela tem uma agonia nas pernas, principalmente durante a noite, quando vai dormir, que ela não consegue deixar as pernas paradas, né? E é uma coisa muito... incomoda muito o paciente. Dor pélvica crônica, dismenorreia primária. Então, tem cistite intersticial. Então, tem várias coisas aí que provavelmente também existe sensibilização central de neurônio, né? Doutora, eu tenho uma pergunta, eu até igual a doutora, veio uma curiosidade aqui, porque foi citado um nome, que até falei para a Dharma que nós iríamos fazer um bloco só para responder nomes curiosos que os pacientes chegam para nós. Agonia, angústia, angústia ruim, angústia boa. Negócio andando. Gastura, são umas coisas que nós vamos fazer um bloco aqui, doutora, para tirar dúvidas sobre nomes aí. Arca, pente, o pessoal fala pé do pente, né? Mas voltando aqui para... existe algum órgão ou sistema do corpo que é mais acometido, que é mais prejudicado pela fibromialgia? Não, na realidade, assim, a fibromialgia ela não afeta nenhum órgão, ela não deforma nenhuma junta. É uma doença funcional do nervo. Muita gente pergunta isso, eu tenho fibromialgia, eu posso ter um problema no rim, no pulmão? Não. É uma doença altamente benigna, apesar de ser incapacitante muitas vezes para o paciente, mas não é uma doença deformante ou que cause lesão em algum órgão. Por isso que deve ser difícil, né? Porque o paciente vai atrás de uma coisa que detecta ali no exame, e essa não é, essa é bem sutil, né? Silenciosa e massacra, né? Massacra. E doutora, aí pode ser genético? Tem impacto genético? Já encontraram alguns polimorfismos genéticos aí para essa fibromialgia? Sim, encontraram sim polimorfismos genéticos para os receptores, né, de serotonina, de noradrenalina, de dopamina, de glutamato também, que é um neurotransmissor que está envolvido também na fisiopatologia da doença. Algumas coisas assim chamam a atenção para um caráter de influência genética na doença, né, que seria o caso, por exemplo, de afetar mais mulheres. Talvez exista alguma coisa no cromossomo X, não sei, né? Talvez isso seja por questões hormonais, a gente também não sabe. Uma outra coisa também que chama atenção para influência genética é muitos relatos de pessoas da mesma família. Então, minha prima tem, eu tenho, minha avó tem. Entendeu? Então, isso a gente vê na prática, isso. Outra, foi perguntada a respeito das crianças também, e gerou uma curiosidade também. Nós estamos vivendo um período que acho que é até bem explorado, na verdade, esse período da pandemia, uma virose. A virose também pode ser um fator de gatilho também, tem algum trabalho que já relacionou a sintomatologia da fibromialgia em decorrência dessas viroses, nesse período, por exemplo? Nesse período, eu não saberia te dizer, mas existem alguns relatos de interação do vírus EBV como um possível gatilho para fibromialgia, mas isso não foi muito bem comprovado, estabelecido, não. O EBV é o Epstein-Barr, né? O Epstein-Barr é um vírus. E doutora, só aproveitando assim, para o nosso espectador que está nos ouvindo, explica só como é que é os neurotransmissores, que às vezes não é uma palavra usada no dia a dia e às vezes, né? Sim. Só uma coisa bem prática aí. Certo. Neurotransmissores são substâncias que auxiliam na transmissão do impulso nervoso. Porque, assim, os nossos nervos, eles se conectam entre si. São células, né? Tem um rabinho, mais ou menos assim, né? Uma cabecinha estreladinha assim. E elas se conectam uma com as outras, né? E para você, por exemplo, mexer o seu braço, né? Pinchar o cabelo, se movimentar, o neurônio, ele precisa transmitir o impulso nervoso para o outro, até o músculo, para o músculo poder se mexer. E como que eles se comunicam entre si? Através de substâncias que um vai jogando em cima do outro, que são os neurotransmissores, né? Então, tem serotonina, tem a dopamina, o glutamato, a substância P, a noradrenalina, e cada um tem um papel aí no controle da dor.
Obrigada. A relação, doutora, da fibromialgia com transtornos de ordem psicológica mesmo. Tem uma relação muito forte, comprovada, intensifica o quadro álgico do paciente, quadro doloroso. Como é que, assim, principalmente, não tem como fugir nesse momento da discussão a respeito dos problemas psicológicos que nós estamos vivendo agora, principalmente. Exacerbou o diagnóstico, evidenciou mais diagnóstico de fibromialgia. Tem uma influência psicológica na doença? Sem dúvida. Não só mais diagnósticos foram feitos nesse período, né, de fibromialgia, como também os pacientes fibromiálgicos descompensando, né, pelo enclausuramento, né, pelo isolamento social, porque a gente sabe que as áreas transmissoras de dor, né, elas têm íntima relação com o sistema límbico. O sistema límbico é um sistema de controle das emoções. Então, dentro dele existem várias estruturas, né? O giro do cíngulo, né? Ali o hipotálamo, o tálamo, as amígdalas, todas essas regiões cerebrais que controlam as nossas emoções têm interações com as áreas de controle de dor. Então, quanto mais estressado e nervoso o paciente tiver, quanto mais deprimido ou ansioso ele tiver, mais dor, a sensação de dor é maior, né? E muitas vezes o próprio transtorno de depressão, ele também, eu acabei esquecendo de falar, é um simulador de fibromialgia. Muitas vezes a gente não tem como distinguir o que é. Às vezes o paciente tem as duas coisas, porque o transtorno de ansiedade e depressão é muito prevalente em pacientes com fibromialgia. Até 75% dos casos de fibromialgia têm transtorno de ansiedade e depressão associados. Então, muitas vezes a gente não tem como saber se é depressão simulando uma fibromialgia, se é só a fibromialgia ou se o paciente está com fibro e transtorno depressivo associados. Né? Porque o transtorno depressivo, ele, por si só, o paciente pode somatizar um quadro doloroso. Olha, telespectador, mais um bloco está encerrando, passou rápido, né, doutora Regiane? O programa está super interessante, nós vamos fazer um intervalo, não saia daí. No próximo bloco, nós contamos com a sua participação. Missão Saúde na TV, retornaremos em breve.